paz do Senhor, amém? Em Mateus 7, versículo 14, 13, está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela, pelo caminho da perdição. E no capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e derrubaram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu estava lembrando hoje de manhã de uma das peças do Ministério Infantil, que as crianças até representaram ela com muita dificuldade, por falta de algumas crianças que faltaram, construindo a casa sobre a rocha. Essa peça Deus me deu há uns 3 anos, eu sou ruim com o tempo, mas eu acho que uns 3 anos atrás Deus me deu essa peça, baseada na história dos 3 porquinhos. Quem não lembra, né? Para quem está na faixa dos 50 lembra, que são os 3 porquinhos, um é prático, só lembro do nome do prático, né? E Deus me deu essa peça baseada na história dos 3 porquinhos, que um constrói de palha, um de madeira e um de tijolo, areia, né? E essa peça Deus me deu nessa palavra, Mateus 7, né? Aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Por isso o nome da peça é Construir a Casa sobre a Rocha. As crianças chamam de a peça dos 3 porquinhos. E na peça ela é assim, né? Eles constroem a sua casa, uma de palha, uma de madeira e uma de tijolos. E quando o lobo vem na casa de palha, o lobo faz assim um soprinho bobo durante a peça, né? Ele faz assim um soprinho bobo e a casa cai. Ou seja, uma casa feita sem estrutura nenhuma, sem condições nenhuma de abrigar, de proteger, né? E na verdade o lobo, isso não é falado entre as crianças, a gente fala que é o inimigo, né? Mas é Satanás, representa Satanás. E com um soprinho Satanás derruba a casa que é feita de palha, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Um mais ou menos prudente, ele até quer fazer uma casa um pouco mais resistente, e ele faz de madeira. E o lobo, ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Então na peça ele enche mais o pulmão, mas ele acaba derrubando, né? São espécies de crente morno, onde o próprio Deus fala: estou a ponto de vomitar. Já são pessoas que são crentes, né? Eu diria que a de palha são pessoas que estão com a casa completamente sem Jesus, mas a de madeira, a casa de pessoas que já estão na presença do Senhor, mas estão em cima do muro. São muito crentes dentro da igreja, mas fora da igreja, irmão, volta ao seu natural. E então o lobo tem um pouco de dificuldade devido à adoração, devido à oração, devido à busca, mas como não são muito firmes, a casa sim acaba caindo com o sopro de Satanás. E tem o do prudente, que é feito de tijolo, areia, e na peça deixa claro, né, que ele leva mais tempo, que foi feito com sacrifício, que não foi feito de qualquer maneira, né? Todos queriam brincar, então todos fizeram de qualquer jeito, mas ele não, ele levou mais tempo. É lógico que ele foi brincar, o porquinho vai brincar, porque crente também tem que se divertir, crente tem que viajar, crente tem que rir, crente tem que curtir a vida, mas com a sua casa feita com sabedoria, né? Então quando o lobo vem, o lobo sopra, e o lobo ele tem que ir embora, porque ele não consegue derrubar. Essa peça é muito interessante, eu costumo palestrar
com as crianças sobre isso. Mas sendo que essa peça as crianças já fazem já há algum tempo, desde que eu era de uma igreja lá dentro da Vila Aliança. Então não tem nem 3 anos, tem mais de 3 anos isso, irmão. Tem uns 5 anos isso já. Agora que eu lembrei, a primeira vez nós fizemos lá na igreja da Vila Aliança, foi quando Deus me deu. Então tem mais de 5 anos essa peça. Só que dessa vez uma criança que era para vir desde o início no ensaio, mas por alguns motivos não apareceu. E ela apareceu faltando 2 ensaios. E eu falei para ela, poxa, nessa peça você não vai poder participar, porque você não participou de ensaio. Eu estava levando ela para casa. E ela virou para mim e falou assim, ela é crente, ela sabe como funciona isso. As crianças que aparecem para o ensaio acabam pegando os principais papéis. As que aparecem em cima da hora, elas não são destacadas. Se o líder de infantil ele tem visão de reino, ele não destaca criança nenhuma. Ele soca a criança lá dentro. Mas praticamente de árvore. Porque foi isso que ela falou, ai tia, me põe de árvore na peça. Então ela já sabe como funciona. E eu olhei para ela quando ela falou isso, a vontade dela fazer a peça, né? E eu olhei para ela e na hora o Espírito Santo, que é lindo, que nos conhece por dentro e por fora, me deu a casa de vento. Então depois de 5 anos com a peça feita de uma maneira, a peça seria feita de outra maneira. E eu falei, você vai fazer a casa de vento. E ela falou, o que é isso? E eu expliquei para ela que a casa de vento é daqueles que não construíram nada. Porque o de palha não tem Jesus, mas ainda construiu alguma coisa. Mas de vento é aquele que não tem Jesus e não constrói nada. Então esse, quando o lobo vem, o lobo não precisa nem soprar. Só a presença dele já faz todo mundo correr, temer, fugir. Porque não há proteção nenhuma. De palha ainda havia a ilusão, né? De que sem Jesus eu conseguiria manter minha casa de pé. E sem Jesus, quando o Satanás vier, tudo vai dar certo. Quando a pombagira vier, quando o desemprego vier, quando a solidão vier, quando meu filho entrar em depressão, quando meu filho entrar com síndrome de pânico, quando meu filho tentar o suicídio. Sem Jesus eu consigo alguma coisa. Essa é a casa de palha, né? Mas a casa de vento é pior do que essa, porque é sem Jesus e sem proteção nenhuma. Como loucos muitos têm vivido por aí, achando que dá para viver sem Jesus. Mas como diz aquele louvor, sem Jesus não dá, você não vai conseguir, não adianta nem tentar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra de Mateus 7, construindo a casa sobre a rocha. Amém?